Você estava falando antes que o marxismo ele não morreu e que provavelmente existe uma diferença entre o socialismo real e aí tem a questão do socialismo, do marxismo cultural, etc. Eu queria saber onde que você vê a esquerda brasileira hoje num geral, assim, porque há um tempo atrás eu fiz um MBL News, que é o nosso programa à noite com o professor Ricardo, e a gente estava conversando sobre qual seria a real motivação e objetivo do Partido dos Trabalhadores, do PT. Porque hoje, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o Haddad lá no Ministério da Economia, da Fazenda, e ele aplicando o marco fiscal, que teoricamente seria uma medida mais ortodoxa, por mais que não seja realmente o que o mercado queria, mas é alguma coisa. Passou reforma tributária, etc. Lá no primeiro governo Lula, né, a gente tinha o Marcos Lisboa lá na Secretaria de Política Econômica, que é um liberal conhecidíssimo aí dentro do cenário econômico, mas quando você vai mais a fundo dentro das bases do PT, desde a sua criação e das pessoas que estão na equipe econômica hoje, por exemplo, na Secretaria de Política Econômica hoje você tem o Guilherme Mello, que tem tanto sua dissertação de mestrado quanto sua tese de doutorado, são marxistas. Você tem o Rui Falcão, o ex-presidente do PT, sempre falando que o projeto do PT deveria ser um projeto anticapitalista, um projeto para superar o neoliberalismo, e eles veem o neoliberalismo não só como alguma coisa dentro do capitalismo, mas como a própria radicalização do capitalismo. Então, para acabar com o neoliberalismo, seria necessário superar o próprio capitalismo. Então, como é que você vê hoje, por exemplo, porque hoje o PT provavelmente é o maior bloco de esquerda da América Latina, né? O Lula talvez hoje seja a figura política mais relevante da América Latina. E como você vê a esquerda hoje no Brasil, na América Latina, eles têm raízes marxistas, eles querem chegar num socialismo de fato, não querem, isso é tudo balela, é teoria da conspiração, o que é? Sabe, como é que você vê isso tudo? Então, boa pergunta, isso daí dá uma longa conversa. Pode ficar à vontade. Se a gente for ver, né, como nasceu o PT, então o PT, todo mundo sabe, né, nasceu de um movimento sindical, com forte influência de padres comunistas, infelizmente, da teologia da libertação. Inclusive, todo mundo sabe que o PT foi fundado lá no Colégio Sion, lá em Higienópolis. Ele teve um batismo popular, entre aspas, no ABC, mas então ele é fruto de um combinado de uma elite, combinado de padres comunistas ligados à teologia da libertação, professores universitários comunistas e o movimento sindical. Lembrando que o movimento sindical, não estou falando movimento de trabalhadores, né? Estou dizendo uma elite sindicalista que controla ou procura usar esses trabalhadores como massa de manobra, hein? Não teve nenhum lugar do mundo que você tem revolta comunista popular, é sempre feita por uma liderança, por cabeça. Não existe essa história, como Marx falava, do proletariado se levantar e tal. Não é isso. Então, esse sindicalista é a elite, né? A gente que quer usar o proletariado como massa de manobra. Então, o PT, na sua origem, ele tendia por vamos dizer assim, um marxismo mais clássico, querendo a revolução, a implementação do socialismo naquela visão bem soviético-cubana. Porém, veio a queda do Muro de Berlim, o Lula perdeu uma eleição, perdeu duas por Fernando Henrique. Aí ele moderou lá o discurso, tem lá aquela famosa carta, era a Carta ao Povo Brasileiro, né? Se não me engano chamou em 2002, né? Isso. Carta ao Povo Brasileiro. E aí, conforme você comentou muito bem, ele colocou até liberais lá, e ele não mudou a matriz econômica, seguiu mais ou menos o que o PSDB tinha feito. Tanto é que eu me lembro que lá em 2003 o dólar disparou, depois caiu, e caiu muito até. Em termos reais, o dólar naquela época foi a alta histórica, né? Se for comparar com a inflação, etc. Pode botar aí mesmo, esse negócio caiu ali. Não precisa pegar não, deixa ali. Então, mas pode continuar, desculpa interromper. Não, imagina. Então, o dólar tinha atingido um pico, depois ele despencou, porque o mercado entendeu que estava seguindo a vertente do FHC, que tinha manter aquele famoso triplé econômico, base do Plano Real, etc. Depois aí nós tivemos a Dilma. A Dilma, todo mundo sabe, teve uma fase 1, fase 2. Na fase 2 ela quis mexer
nessa matriz econômica, a inflação disparou, tivemos o impeachment e aí veio Temer, Bolsonaro rompendo a linha PSDB-PT e agora ele volta. E essa é a pergunta que todo mundo faz. O PT que é agora, que está no poder, que Lula que é agora, aquele do primeiro mandato, é o da Dilma, é uma terceira coisa. Então, o quadro que está se mostrando agora é um quadro perigoso, porque até então se esperava não, o movimento do PT era um movimento de deixar mais ou menos a coisa como está e deixar a infiltração marxista deitando e rolando no ambiente cultural, né? Estamos falando na área econômica política. Sim. Então, o PT, então, no primeiro governo dele, do Lula, fez lá o arroz com feijão na área econômica e deixou correr na área cultural o marxismo, né? Agora a coisa parece que está mais perigosa. Parece que está forte em um movimento de querer levar o Brasil para o comunismo além da esfera cultural, mudando a matriz econômica, com aumento de tributos. Se fala da via chinesa aqui no Brasil, inclusive tem núcleo, a própria Dilma está muito ligada a essa via chinesa. Então, parece que agora a coisa está bem séria, né? Tá gerando, talvez o PT esteja numa tensão agora, né? Que a gente falta elementos para saber isso. Um lado que talvez, vamos deixar do jeito que está, manter o chamado mecanismo, né, na área política e econômica e deixar do jeito que está e deixa o comunismo triunfar no ambiente cultural. Mas temos aí uma outra linha, não. Vamos aproveitar essa aí que parece ser o canto do cisne no Lula, já que ele está mais idoso, e vamos tentar então avançar no socialismo, na esfera política e econômica. Então acho que o Brasil está nessa tensão aí.